Fala pessoal, tudo bom? Hoje é dia de podcast, o 65º podcast, por mais íntimo 65. Hoje eu estou aqui com a presença ilustre de um amigo querido, Cid Alves, um grande empresário da nossa cidade, um grande classista também, em prol do movimento, para tentar desburocratizar e tirar as barreiras para o comércio poder avançar e a nossa cidade ficar mais forte, né, no sentido comercial. E é com essa grande alegria que a gente começa o podcast perguntando, Cid, como é que foi o começo aí da tua vida empresarial e aí te poder saber quando começou essa trajetória, da sua família, qual o segmento? Valdemir, primeiro lhe dizer muito obrigado pelo convite. Você é, na verdade, um grande amigo, já de algum tempo, e tem se mostrado muito solidário à minha família, né, aos meus filhos e a todos os que compõem a família assim, de lojas também, a família lojista. Então é com muita alegria que eu venho aqui e eu tenho a dizer o seguinte, eu já tenho uns aninhos aí, talvez não aparente não, mas minha cabeça é branca mesmo. E aí o que acontece é que meu pai e eu nascemos no Barro. Barro é o município da região do Cariri. Meu pai veio para cá quando ele estava com o meu avô numa bodega lá no Barro e aí ele capitalizou um pouquinho e com esse pouquíssimo que ele conseguiu reter, que ele conseguiu poupar, Sim. ele colocou uma loja, ele veio para Fortaleza, ele, a mamãe e a minha irmã Sirlene. Então nós viemos, eu tinha 2 anos e minha irmã era recém-nascida. Fomos morar numa casa alugada na Rua Elídio Ferreira, lá no Montese, pertinho da João Pessoa. E me lembro que eu levei uma queda do muro uma vez que eu queria sair da casa, caí, bati com a cabeça numa pedra e tem aqui a cicatriz até hoje, foi um desespero, a mamãe Ave Maria. tudo. E então o papai colocou a loja na Rua Pedro Pereira. Ele teve o apoio de uma pessoa que marcou a vida dele, que foi o senhor Tarcísio Leite. Sim. Foi quem o ajudou no começo. O capital, ele conseguiu colocar alguma coisa na prateleira da loja. A loja é muito pequena, mas ele conseguiu colocar alguma coisa e o restante o senhor Tarcísio emprestou o dinheiro a ele. E ele colocou a loja para rodar, colocou a loja para funcionar. Conseguiu desenvolver, era loja de armarinhos, miudezas, e aí evoluindo, colocou uma filial depois de uns 2 anos ou 3 na mesma Pedro Pereira. Sim. Depois colocou outra filial na Rua Liberato Barroso 222, e aí já vendendo perfumaria, já vendendo esmalte de unha e artigos de cabeleireiro, de um modo geral. Depois foi mesmo, Cid? Foi. Eu pensava que sempre foi material de construção. O material de construção foi a ideia mais minha. Ele também, o papai participou e o vovô, inclusive, era vivo ainda, quando ele colocou uma loja na Rua Conde Deus 626, Casa Alves. Aí já foi Casas Alves. Não, mas sempre foi Casas Alves. E ele colocou uma loja de ferragens, porque o vovô gostava e tal. E vendendo na parte de cima, na General Bezerril, que tem um desnível na rua São Paulo, ali na São Paulo, com Conde de Deus, General Bezerril, Praça dos Leões. Sim. Quase encostado ali. Então, na parte de cima, a gente vendia perfumaria, vendia no atacado. Tem muita gente que a gente conhece aí de supermercado, muitos amigos que ao longo do tempo a gente foi fazendo, como clientes, mas são muitos amigos, clientes de proprietários de farmácias hoje, grandes players do mercado, do comércio de modo geral. Sim. Então, que eu conheço, que o meu pai conhece, que minha família conhece, e graças a Deus eles estão bem, porque a gente vendia no atacado. Então a gente vendia artigo de manicure e perfumaria de um modo geral. Vou citar o nome de uma empresa, que era a GC Lever, que era o nosso maior fornecedor, a gente vendia muito. Hoje em dia o GC, mas mudou alguma coisa mais, enfim. Então a gente foi crescendo. Quando foi em 1981, em 1978 eu fui morar em São Paulo, o papai já tinha uma loja lá, ele abriu em 76. Sim. A loja foi bem até que completou meu período de faculdade lá. E quando terminou meu período de faculdade, eu fui para lá em 78. Ele abriu em 76, eu fui em 78. Quando terminou meu período de faculdade, então nós voltamos, ele fechou a loja. E nós chegamos, quando eu cheguei aqui, ele já tinha colocado, na loja, já tinha colocado o estoque, bacia sanitária, eram 3 itens. Mas a gente já estava vendendo arame farpado, prego e tudo quanto era de ferragem, né?
Eu sabia da ferragem, agora da perfumaria me surpreendeu. Eu nunca É, imaginei no atacado. perfumaria, essas questões, não. E por que trouxe ele a vender esses itens? Pois Tipo, é, do material de construção? não, antes da Não, perfumaria. eu não sei, assim, ele começou com miudeza de um modo geral. Aí Sim. depois foi que ampliou e o outro segmento foi dando certo. Esse foi. Cresceu mais. Então ele foi. Na época, salão de beleza era uma coisa. Tinha poucos aqui em Fortaleza, Sim. aqui no Ceará, de um modo Pois geral. é, na época, né? Exatamente, tinha poucos, mas acontece que aí ele ampliou também a rede de vendas. Ele começou a vender muito para o interior. Sim. Vendeu para o interior. Teve uma época, Valdemir, que aí eu me lembro bem, eu já tinha voltado de São Paulo, já estava atuando mais firmemente nas compras, nas vendas, não na venda propriamente dita, que eu não sei vender um prego, mas eu comprava e ajudava também nos controles dos É porque pagamentos. tu gosta muito de fazer a parte de compra ali, negociar e tal. Exatamente, é isso. Aí eu trato da coisa, porque aí a gente também, quando a gente trata da compra, a gente sabe o preço das coisas. É. Porque quando a gente sabe o preço, o segundo passa a saber o valor, o significado de cada coisa na vida das famílias. Sim. Então eu tenho muito cuidado com cada centavo que sai do meu bolso e que sai do bolso de alguém que eu posso colaborar. Sim. Enfim, então aí nós colocamos, combinado com ele, tudo combinado com ele, o nome dele é Joaquim Alves do Nascimento. Então tudo combinado com ele, eu coloquei vendedores no interior, então a gente vendeu da Bahia até o Maranhão. Rapaz, Daqui a gente tinha mercadoria que a gente distribuía. Olha, tem uma mercadoria que a gente vendia que parece brincadeira, mas e é para brincadeira mesmo. Bila, bola de gude. sim, eu me lembro. Sou do interior, eu brinquei muito de bila. Valdemir a gente vendia ali, mas a gente vendia, eu não sei, mas eu acho que a gente vendia umas 2, 3 carretas por semana, uma coisa assim. Eu sei que era muito, não dava tempo nem descarregava lá, já descarregava em cima do outro caminhão que ia levar para o interior. Rapaz, e se bola de bila, É. além da brincadeira, serve pra outra coisa, assim? Pra vender tanto? Eu saiba, Não. não, acho que é para brincar mesmo. Né? É igual Sim. raia, né? É. Rapaz, tem coisa que não é que o pessoal inventaram essas coisas. Eu fico pensando, para onde é que surgiu essa ideia aqui, né? E é interessante quando todo o mercado e toda a família empresarial, ela vai caminhando. E onde é que deu a vertente ali final de vocês? Pô, a gente caminhou até aqui, mas a partir daqui a gente realmente decidiu seguir com o que a gente é hoje, até hoje, que é a parte do material de construção. Foi em 1984. Aí, quando eu cheguei de São Paulo em 82, voltei para Fortaleza. E em 84 a gente tinha aquele prédio, ele tinha comprado aquele prédio da Imperador entre Até Pedro que é hoje, I, né? exatamente, entre Pedro I e Duque de Caxias, em 1974. Sim. E foi alugado para o colégio lá. Tanto que quem entrar vai ver um pátio interno, Sim. vai ver salas ainda, porque a gente manteve a estrutura que estava para colégio. E aí colocou uma loja, resolveu colocar uma loja. Então eu me lembro que aí ele construiu uma partezinha pequena lá de concreto, mesmo concreto forte e tal, e fez. Mas era muito pequeno. E a gente foi ampliando, aí quando o material de construção chegou ali, a gente tinha o que chamava a época de depósito central. Sim. A gente tinha 6 lojas. E tinha o depósito central, que era ali. Então ali tinha tudo. Tinha óleo Singer, tinha bicicleta Monarch, bicicleta Caloi. Caloi naquela época vendia mesmo, não sei hoje, mas no passado, enfim. Então era tudo. A gente vendia tudo. Vendia esse copo que você está vendo aqui, vendia mesa, vendia xícara. A xícara vendia demais, lá de Pedreira, interior de São Paulo. Tudo que você está vendo aqui. Não tinha celular, obviamente. Sim. Mas cadeira vendia, então. Aí a gente guardava tudo lá. Era grande. Rapaz, E era aí, coisa demais, né? vendia jogo de xadrez que tá ali e tal, enfim. Televisor nós já vendemos, geladeira, fogão. E aí a gente foi crescendo, e alguma coisa que dava um resultado menor, Ia tirando. ia tirando. E aí a gente foi tirando alguma coisa com resultado menor, ficamos com material de construção. Em 84 ampliamos, como eu disse, para ali, Sim. anexo ao depósito, porque podia receber, as carretas tinham mais facilidade de estacionar. E a gente foi até que definimos, em 1990, 91, 92, por aí, a gente resolveu ficar só com material de construção. Estamos aí.
Poxa, acho interessante demais, né? Eu fiquei surpreso muito com a parte de perfumaria. Eu nem sabia dessa história. Conheço muita história sua, né? Quanto que lhe acompanho e tal, estamos ali lhe ajudando nas operações. Mas a perfumaria foi uma novidade, ainda mais para o período, né? Saber que foi um artigo que vocês venderam tanto assim, por todo o Ceará, Maranhão e outros estados. É Né? muito interessante, a gente não consegue nem perceber. Pô, 2, 3 carradas de bila. Era. Quem podia imaginar? E eu comprava as bilas e comprava em São Paulo, que não tinha fabricante no Nordeste. No Nordeste só tinha uma fábrica de vidros no Recife. E a maior fábrica de vidros do Brasil, não sei se ainda hoje é, mas era lá em São Paulo, na marginal ali que vai do aeroporto para o centro de São Paulo, Sim. do lado direito, dizendo também o nome aqui, a Nadir Figueiredo. Então vendia muito copo, aqueles copos, copo americano, aquele outro pequenininho que você toma água, né? Aquela Sim, água. ardente. Então aí tinha a bina que um só fabricava. Então a gente pegava e comprava. Poxa, interessante. É. Cid, nessa parte de compra, assim, tu tem muita experiência, qual era o principal detalhe que tu tinha mais cuidado e ainda tem para olhar, tipo assim, pô, tem que olhar isso aqui, senão vai dar problema, vai dar merda, e todo comerciante, na tua opinião, deve olhar com muito carinho? Olha, eu nunca comprei porque o representante ou o vendedor, enfim, fosse amigo. Eu comprava porque tinha condição de ter margem, de ter ganho. Então eu sempre foquei nisso. Eu sempre separei amizade e negócio. Sim. Amizade, negócio é negócio. Então, ainda hoje eu trato da coisa assim quando eu tenho que fazer algum investimento. Então, a gente vai amadurecendo e vai vendo que esse é o sistema, essa é a forma, a modalidade correta de se tratar o negócio. No negócio a gente não está para brincar nem para sair nos podcasts, né, Valdemir? Eu estou falando do podcast, nós estamos num. Sim. Mas se nós estivéssemos, porque hoje está muito moderno, em voga, né? Sim. Assim, as pessoas estarem nas mídias sociais e tal. Mas um negócio requer que o sujeito esteja com a atenção voltada para ele. Pé no chão, foco, fazendo conta. Pronto, exatamente. Porque dinheiro, já dizia meu pai que dinheiro na água de desaforo, né? Uma vez um rapaz foi me oferecer uma mercadoria, a mercadoria dele era muito boa mesmo. Aí a mercadoria era como se fosse assim, 1 centavo, 2 centavos mais caro. Aí não passo disso, eu digo, não, tá bom. A outra vende menos, mas eu ganho mais. Então eu vou ficar com a outra. Então são as decisões que a gente tem que tomar, porque o negócio, como eu disse, o negócio vê números. Exato. Quem vê as relações pessoais, as amizades, são as pessoas. Sim. Né? E, a gente tem que separar. E aí, Cid, tem uma coisa comigo, do fundo da minha alma, que tudo que eu faço, qualquer pessoa diz assim, poxa, se eu não puder fazer o melhor para você, eu vou lhe dizer. E outra coisa, Muito se bem. você não respeitar o meu não, então não é respeito, é uma relação de conveniência para você. Relação que você só tem interesse e só quer se beneficiar. Isso. Mas a partir do momento de estar fazendo negócio e para o seu negócio estar de pé e estar tocando, crescendo ali no dia a dia nas suas operações, a gente tem que olhar o quê? Pô, os números. Então, se o seu é mais caro, eu não consigo colocar na prateleira o seu produto e aí vai inviabilizar a minha operação, né? Tipo, você tem essa maturidade que eu vejo muito, sabe, as pessoas confundindo isso e além de confundir isso, acaba fazendo mau negócio querendo agradar o outro. E aí, quando você está com dificuldade de caixa, não tem a quem recorrer e muitas vezes a pessoa que se agradou também não vai lhe ajudar. E aí, você tem essa maturidade que você acabou de falar, ter o pé no chão, poxa, faça a conta e realmente pense na sua empresa, mas do todo, né? Você está precisando na empresa, tem funcionário, tem fornecedor, tem cliente, tem os impostos, tem tudo isso para pagar e requer que você tenha esse pé no chão para olhar com acessibilidade e saber fazer um bom negócio. Valdemir, a gente tem que tratar bem todo mundo. Perfeito. Regra número 1. A gente tem que ser bonzinho? Não. De jeito nenhum, que a gente tem que ser justo. Em qualquer relação. Bonzinho ou ruinzinho, todos os dois estão errados. Sim. Porque a gente tem que ser justo. A gente tem que ser honesto na relação. Se você tem um produto que eu quero comprar, eu vou tratar você, naquele momento que eu estou fazendo negócio, como um fornecedor. E você tem que me tratar como um cliente. Sim. Perfeito. Então, se eu tiver um produto para lhe vender, eu vou lhe tratar como cliente. Exatamente. Agora, essa dicotomia entre a pessoa que trata do negócio e o ser humano que deve ser reconhecido na condição de ser humano, tendo seus defeitos e suas qualidades, isso aí tem que ser à parte. Porque você como ser humano, eu como ser humano, nós podemos errar. É normal. Agora, fazendo negócio, você tem que se aproximar o máximo possível da realidade que o que você faz hoje não se constitua um problema no futuro. Sim. Até porque você não está numa loja, meu caso, ou não está no escritório de contabilidade, o seu, ou numa construtora,
ou no supermercado, enfim, qualquer atividade do setor produtivo, para ser bonito, vamos dizer, como Ou se diz hoje. filantrópico. Não, você está para fazer negócio. Negócio. Entendeu? Então, eu acho que as pessoas crescem e desenvolvem quando separam. Eu tenho muito isso comigo também, Cid, sabe? Porque o meu pensamento tá muito assim, poxa, se não é bom para você, não faça negócio comigo. Porque eu tenho que buscar a viabilidade para o negócio ser bom para você também. Quando a gente faz um negócio para realmente não ser bom para os dois ou para agradar, que é essa temática que eu falo muito, a grande preocupação hoje, a gente fala de estar aqui no podcast e tal, faz vídeo para a internet e tudo, mas as pessoas querem mostrar uma realidade que não tem. E eu sempre tenho tocado muito no ponto, Cid, que estrutura é importante. Que ter qualidade é fundamental, né? Não adianta você aparecer aquilo que não é, porque você tem vida curta. E vida curta, né? Nós, graças a Deus, temos uma relação de que já 2016, quase 10 anos. Nossa relação já de conhecimento, possibilidade, tem quase 10 anos. E é isso que credencia a gente para outros passos, Exatamente. né? E para o mercado nos conhecer e dizer, poxa, a pessoa pode não gostar do Cid Alves, mas não pode dizer que o Cid Alves é alguma coisa desonesta. Rapaz, eu não gosto, mas ele é desonesto? Não, eu só não gosto dele. Então, é você. Né? E da mesma forma também é a empresa, né? A gente tem que buscar ter esse carinho, essa atenção com o cliente. Eu vejo muito isso também, Cid, quando tu fala de ser justo, né? Não é querer ser bonzinho ou ser bom, eu busco ser justo, posso errar, mas na empresa também eu busco a justiça olhando para os números. E essa falta de maturidade, que eu vejo até pessoas próximas da gente que erraram, e às vezes tem que ter a humildade para reconhecer, dar um passo para trás para poder continuar avançando na vida. E Valdemir, só lhe cortando um pouquinho aí, existem várias formas de se pedir desculpa quando se erra. Não precisa aquela coisa do me desculpe e tal, não há necessidade. A forma como você trata, a partir do momento que você errou, o outro reconhece que você está pedindo desculpa pelos seus atos. Sim, é verdade. Porque tem assim, pessoas que tentam fazer uma espécie de sedução com a palavra desculpe e tudo mais, e muitas vezes não há necessidade. Reconhecer é praticar o certo a partir dali e de uma forma indireta, de uma forma sutil, até sutil no bom sentido, claro, mostrar que reconhece que falhou e a partir dali não vai errar mais. É fácil. E esse tópico, Cid, aí só mais um ponto que eu gosto de falar assim, de pedir desculpa não significa que você constatou o seu erro. Fazer o que é certo e agir com a sobriedade é melhor do que pedir desculpa. Porque só pedir desculpa você não resolve. Você está ali se retratando, mas não resolve, né? Você realmente, é igual que na empresa. Você está aqui na empresa aqui, está tocando aqui, ou se me desculpa pela sua compra errada. Meu filho, tá certo, me desculpa, mas como é que a gente vai compensar essa compra aqui, né? Tem que fazer um abatimento, fazer a compensação e por aí vai. Sim, desse ambiente empresarial, então hoje a gente tem aqui, veio aqui até as Casas Alves. Hoje vocês também têm a questão imobiliária também familiar de vocês, né? Tem mais algum negócio assim que tu toca, que tu acompanha? Olha, não, a Raquel, minha irmã, filha do segundo casamento do papai, a mais velha, ela está à frente da Casa Alves. A gente está mais numa espécie de conselho da empresa, até porque essas minhas atividades assim mais recentes, essas viagens, são muitas viagens realmente. Eu cheguei agora, sábado, às 11h30, de uma viagem que eu tive que fazer à Alemanha para uma feira, e já agora, semana que vem, eu já viajo de novo. Na terça-feira, chego de volta na quinta. Aí quando for na terça-feira, na outra terça, já viajo de novo. Aí essa daí eu passo a semana quase toda fora. Então a Raquel está à frente da empresa, está indo muito bem. Assim como o Igor, filho do meu tio Janildo, que foi sócio e de algumas outras empresas do papai. Também do tio Janildo. O Igor ele está indo muito bem na Lojas Alves. Que nasceu da cisão entre Casas Alves e tal. Nos anos 90, a gente teve um princípio de cisão nas relações intrafamiliares e tudo mais, e aí, depois que ele se consolidou, já no 2005, 2007, né? Foi 2007. Eu sei disso por conta de um fator específico. Ah, tá certo. Então, quando foi aí, a gente, nessa separação, aí o meu tio, irmão do meu pai, o tio Janildo, resolveu abrir a Lojas Alves. E aí o Igor, filho dele, está à frente e está indo muito bem, está tudo sob controle. Tá. Se não está, vamos dizer assim, 100%, é porque a gente sempre quer um pouco mais. Exato. Mas tanto a Raquel como o Igor estão indo muito bem. A gente tem, viu, Valdemir, como você é jovem, você é da idade deles,
Mas a gente tem que ir, que eu quero dizer, a minha idade, tem que ir oportunizando o mais novo. Tu sabe o que é que eu mais gosto na Raquel e no Igor? É a humildade deles. Sim. São um pé no chão os dois. Estão tocando duas operações que não são nada pequenas, cada um nas suas qualidades, nas suas proporções, não são pequenas. E, bicho, tanto que eu converso com a Raquel, com o Igor, é uma humildade assim, do tamanho de um trem. Um dia ela tava falando um negócio que eu fiquei olhando para ela assim, ela falou assim, não, é que eu vou comprar uma casa na Minha Casa Minha Vida. Aí ele, tu vai comprar o quê, Raquel? Não, aquele programa Minha Casa Minha Vida, né, e tal. Ali vai dar bom pra mim, acho que eu consigo pagar as parcelas, não sei o quê e tal. Aí você vê o cara que não tem nada de patrimônio da família, não tem pinóia nenhuma, o cara que quer morar numa mansão, não sei o quê e tal. Aí uma família igual a sua, com a estrutura que tem, né, a menina olhando assim, tocando lá a cara da... Não, eu comprar Minha Casa Minha Vida, eu acho que vai dar bom pra mim, acho que eu vou poder honrar com as parcelas. Eu olhei pra ela assim, acho que comecei a achar graça. E o outro do Ico, eu acho bom que homem preocupado, Cid. Ave Maria. Ali é preocupado. Ele tem preocupação até com o vento que passa na frente dele. É preocupado. Assim, mas alivia. E aí mostra também a humildade do cara, tá toda hora correndo, toda hora batalhando. Então, e é de vocês. Essa parte é de vocês. Vocês são preocupados às vezes até demais, sabe? Às vezes a família de vocês. Ontem à noite eu percebi isso. Eu tava assistindo o jogo do meu time, Fortaleza, que infelizmente empatou. Empatou, foi. Mas antes eu tive que resolver algumas coisas não muito agradáveis relacionadas a negócios. Sim. E aí eu fiquei chateado mesmo. Fiquei chateado e depois que terminou o jogo, terminou lá para 11h30, 1h da manhã eu ainda estava acordado. Vocês são preocupados demais, bicho. Mas a gente tem uma coisa chamada ansiedade, né? Eu já consigo me controlar um pouco. E mesmo estando numa situação que você sabe qual é, relacionada com o filho meu que está hospitalizado ainda. Sim. E aí, que me dói muito, dói a mãe, dói a família toda. A todos nós. Obrigado. E aí, a gente tem esse problema adicional, eu tenho esse problema adicional, e mesmo assim eu tenho conseguido diminuir a tensão e o meu nível de ansiedade. Mas eu sei que tem. Sim. A Fernanda, minha mulher, que não tem. Ela é tranquila. A Raquel eu acho mais tranquila também. Sim. Eu acho a Raquel bem tranquila. Dona Fernanda ali. Agora o Igor não vou falar dela não, porque eu sou suspeito de falar da Dona Fernanda. Rapaz, enfim, vou tocar aqui o podcast que ela fez. Mas sim, isso aqui é um ambiente empresarial que vocês consolidaram, você já está no conselho, e eu acho que isso é uma característica sua. O Cid, eu já fui presidente da Fortaleza, o Cid realmente ele sempre busca se cercar do pessoal mais novo e sempre tentou dar espaço a todo mundo para trabalhar e falar. E eu lhe agradeço por isso também, que você deu muita oportunidade até hoje. Mas, Cid, hoje você é presidente de algumas instituições, né? E vice-presidente também de algumas outras. E aí eu queria também tocar um pouco desse aspecto contigo. Como é que foi esse começo? Como foi essa caminhada? Como é que está até agora? E aí? O meu eterno presidente, Alberto Farias, uma vez ele ligou lá para minha casa, há muitos e muitos anos. Ele ligou para mim, lá para minha casa para... Eu quero falar com o Cid. Cid, eu quero lhe convidar seu pai para ser diretor do Cid Lojas. Sim. Aí eu liguei pro papai. O papai está em São Paulo, liguei pro papai. Alberto Farias, que eu não conheço, ligou para minha casa e quer falar com o senhor, porque quer que o senhor seja diretor do Cid Lojas, que vai ter lá e tal. O senhor foi indicado para ser diretor. Ele disse, não, eu não quero ser diretor não, vá você. Eu digo, mas eu não entendo de nada. Ele disse, pois vá você. É bom que aprende. Eu digo, tá certo. Eu acho que o ano era 97, 98, alguma coisa. Sim. Bem, então aí eu disse para ele, olha, o papai fincou o pé para você, né? Aí eu disse para ele, Alberto, o papai disse que não quer ser não, mas se eu quisesse aí eu ia. Tá, então vou lhe botar na chapa aqui. Sou. Aí ele, tá certo, vou lhe colocar aqui. Aí me colocou e eu entrei como diretor suplente. Depois, no outro mandato, eu acho que eu fui diretor suplente de novo. Depois fui diretor secretário. E depois disso aí ele me fez presidente, ele e o Gastão. Eu devo muito a todos dois o fato de ter assumido a presidência. Sou eternamente grato. A ideia foi do Alberto. E o Gastão comprou a ideia e avançou. O Gastão hoje é deputado federal, presidente da FEComércio, é um amigo. Sim. Para mim, acima de tudo, ele é um amigo. Ele não é presidente da FEComércio, ele não é deputado federal, ele não é um amigo. Como o Alberto também. O Alberto mora no meu coração. Enfim. E aí, de lá para cá, eu venho administrando, o tempo vai passando,
a gente vai tendo algumas conquistas, a gente vai tendo alguns posicionamentos que fazem a gente ser diferente. Por isso que eu digo, agradar não importa. Eu nunca coloco como prioridade agradar alguém ou ser bonzinho. Não, tem que ser justo. E aí o tempo vai levando você. Então, já umas 3 eleições que eu já disse do âmbito de diretores que eu não queria mais ser, mas o pessoal, não, tá. E então eu estou presidente do Cindy Lojas há alguns anos, agora recente. Aí, e estou presidente também do Sindimac. Já fui presidente da associação Sindimac, que é o Sindicato dos Comerciantes de Material de Construção. Sim. Já fui presidente da Associação dos Comerciantes de Material de Construção, a Comac. Já fui 3 vezes. E hoje estou na presidência do Conselho do Sebrae também, de forma também unânime. E na presidência recente, agora desde o mês passado, 1º de abril, da FACIC, que é a Federação das Associações do Comércio e Indústria Agropecuária do Ceará. Entendi. Então, eu estou lá, estou procurando fazer o melhor que posso, tratando das coisas de forma justa, sob a minha ótica. Sim. E a gente vem galgando, vem desenvolvendo, tem algumas coisas que a gente não consegue realizar, que às vezes é a expectativa dos outros que estão fora, mas quando a gente está sentado ali na cadeira de presidente, a gente tem que ser muito comedido para não cometer injustiças. Então, até mesmo na relação com o Sindicato dos Trabalhadores. Quem lembra, há muitos anos, a gente tinha muitas... greve. No centro Quebradeira, da cidade, eu me lembro. eu não pode dizer quebradeira, que é uma palavra mais pesada, mas você está dizendo aí. Sou eu que estou dizendo. E aí a gente teve, depois que eu assumi, e depois que o presidente que lá está, e já está também há algum tempo, assumiu lá no Sindicato dos Trabalhadores, a gente conseguiu manter o diálogo e estamos em paz. Engraçado, Cid, que essa parte institucional, né, também participo, faço parte de algumas, e sempre que a gente vai... Vamos falar aqui do Cindy Lojas, né? Que eu acho que para mim é o mais importante. Eu vou dizer por que é o mais importante para mim, né? O Cindy Lojas, ele é um sindicato, né? Sindicato patronal, que ele assina a convenção coletiva com o sindicato laboral. A grande maioria das pessoas, por mais que seja empresário, mesmo do comércio varejista, não consegue entender isso. Que a sua assinatura depende da assinatura do outro lado. Então, os dois têm que chegar a um acordo para que aquilo seja passado para frente, né? Seja homologado pelo Ministério do Trabalho, correto? Certíssimo. Pronto. E aí, isso é muito interessante, porque eu me lembro quando eu cheguei em Fortaleza, eu acho que eu cheguei em Fortaleza para morar definitivamente, já tinha vindo várias outras vezes, né? Ali por 2008, acho que foi 2008, 2009, por ali, teve uma quebradeira muito grande no centro. Foi. Né? E uma vez eu conversando com um amigo, aí ele falando de convenção, eu falei assim, tu se lembra da última quebradeira que teve no centro? Ele disse, não, pois é. Isso significa uma gestão de um presidente que sabe chegar a uma composição que é possível dos viáveis. Porque isso é os viáveis, né? E aí eu disse, cara, outra situação também sobre a convenção, eu digo isso porque eu sou contador, eu tenho que ler as convenções, não tem jeito, e as comparos, né? E é uma excelente convenção. Se comparar com as outras, né? Mas isso se deve também à nossa diretoria, à nossa assembleia, ao jurídico, doutor Celso Baldão. A gente tem que fazer o reconhecimento. Não sou eu que assino, eu assino a convenção, mas a convenção é decidida em assembleia. Essa assembleia é anual e tem uma que é só para correção de valores, a outra que vai se discutir pautas. E nessa discussão de pautas, a gente vai e realmente faz uma dissecação de cada cláusula da convenção, e é muito bom que a gente evolui. Eu me lembro que um dia desse eu até tive uma situação que não foi muito agradável com um advogado, numa reunião que eu estava lá em São Paulo com os diretores das grandes redes varejistas do Brasil. E um advogado disse que alguns Cindy Lojas do Brasil, menos o da cidade dele, ele não disse, mas ele fez questão de colocar. Eu não gostei, tenho que dizer. Ele disse que tinha muito penduricalho. Eu fiquei ali parado e tal, tem muito penduricalho. Aí chegou a minha vez de falar. Eu digo, em primeiro lugar, eu quero respeito. Porque o que a gente bota como é qualificado por você de penduricalho é porque na hora é necessário. Então lá tem uma cláusula mas essa cláusula é inócua. Essa cláusula que ninguém segue. Essa cláusula aqui é recomendatória. Então isso pode enxugar tudo isso. Ele pode. Poder pode. Mas será que eles concordam?
E por que não deixa? Qual é a dificuldade? É recomendatório? Não, porque tem 70 cláusulas, 70 e alguma coisa. Para que tudo isso? Eu digo, isso faz parte da negociação. Quando eu cheguei já tinha 60, eu coloquei mais 10. Sim. Por exemplo, eu não sei se é exatamente isso. Mas a negociação é assim, é um equilíbrio. A gente não dá o que não pode, mas para a gente obter o que é necessário, a gente tem que abrir, tem que ceder. E os nossos empresários do comércio têm que, às vezes, ser compreensíveis para entender que sentar na mesa e negociar com a representação dos trabalhadores tem que ser uma rua de mão dupla. A gente obtém o resultado do lado e eles têm que obter do outro. Então, numa negociação. Porque precisa os dois sentar. E aí, sim, um outro ponto também interessante que eu vejo muito, sabe? E eu queria abordar aqui também contigo sobre a questão empresarial, né? A gente é empresário e acaba que a gente se isola muito, porque tem que tomar conta do negócio. E é igual o condomínio. A gente mora no condomínio, mas não quer passar a assembleia de condomínio. E às vezes, quando a gente passa uma coisa que a gente acha que não seria interessante, porque ele não participou, né? Eu digo isso que uma vez eu participei de uma reunião sindical, e nessa reunião, o presidente do sindicato, quando ele disse uma coisa que ele queria e a pessoa nem esperou ele dizer, até concluir e falou não, ele se levantou. Pois eu vou embora, não tem negociação. Foi dessa forma. Né? Às vezes muita gente não consegue entender o tamanho que isso é delicado. E aí, o outro lado, né, que eu gosto também de pontuar, a pessoa não sabe o quanto você está exposto. Quanto empresário numa situação dessa. E o tanto de cuidado tem que ter, né? Porque você mesmo várias vezes já não quis mais ser presidente do Cid Léo, algumas vezes, e queria passar para outra pessoa para ter essa liberdade, porque até a sua fala tem reverberação muito grande, positivo ou negativo, mesmo tendo um ambiente, né, privado. Foi o Cid Alves, aí da hora boa o Cid Alves da Casas Alves, da hora ruim é o Cid Alves do Cid Loja, né? Separam e não sabem qual é cada postura, cada entendimento, tem que ter esse trabalho, né? E isso eu digo fazer parte da AGE. Eu queria fazer muito alguns pronunciamentos na AGE. E se eu fizer alguns pronunciamentos na AGE, ia ter reverberação na minha empresa. E eu tinha que muito dosar, muito pesar isso, porque a gente vive na sociedade, ninguém é menino, e tem que entender que o jogo é bruto. Se você acha que o jogo é simples, vá lá jogar. Né? Vá lá jogar. Eu gosto muito de dizer isso, vá lá jogar. E eu acho pior, às vezes, também, e aí eu tenho muito para mim, quanto empresário, pô, se eu quero que minha classe forte, eu preciso colaborar com ela. E uma das colaborações é financeira, né? Precisa ter, porque o outro lado já tem, a gente que não tem. Então, essa é a capacidade que a gente tem que ter e entender e fazer parte do ambiente empresarial requer a necessidade, né? E a gente eu me lembro que a gente não podia abrir quase nenhum feriado. Exato. E hoje a gente pode abrir quase todos os feriados. São 2 feriados que não pode, né? 2 ou 1? Não, são 5. São 5? São 5 feriados. Mas é porque há alguns anos atrás a quantidade de feriados também era menor. Aí depois dos governos aí que estão aí esses governos federal e tal, estadual, municipal continuou com 4 feriados. Mas aqui o federal ampliou. Aí agora tem um feriado, inclusive, dia 20 de novembro. A gente já tem um feriado no dia 25 de março, cujo princípio, que é a data magna do Estado, e o princípio é o mesmo do 20 de novembro. É da consciência negra. Nós temos 2 aqui no Ceará. No dia 19 de março, o feriado não é estadual, o feriado é municipal, é um feriado religioso. Só pode ser dado pelo município, segundo a Constituição. Mas nós temos feriado dia 19 de março, aqui em Fortaleza, e outros municípios. Dia de São José, exatamente. E dia 25 de março, 6 dias de diferença de um para o outro. E depois... Foi um caos. E nós temos feriados religiosos, como por exemplo, dia 12 de outubro, é um feriado religioso. Olha, eu sou católico. Eu respeito, obviamente, todas as grandes datas da Igreja Católica, todas as datas, enfim. Mas não há necessidade de feriado, de parar de trabalhar. Pode só fazer uma homenagem. Pode. Da mesma forma que o comércio tem a sua homenagem também, do dia do lojista, né? De nível municipal, não, a gente não para de trabalhar. Pronto, dia 23 de maio foi instituído pelo vereador Benigno e pelo deputado Sérgio Aguiar, o feriado municipal pelo vereador Benigno e o deputado estadual o Sérgio Aguiar fez o feriado estadual. A gente não fecha a loja nesse dia, não. O dia do bombeiro, também o bombeiro não deixa de trabalhar. O dia do médico, o médico também não deixa de trabalhar. Então, aí esse dia que eu digo assim, eu tenho uma das pautas, né, que eu digo porque eu tenho uma felicidade e eu tenho uma alegria do Gastão ser deputado federal. Porque eu digo assim, poxa, eu preciso de mais empresários deputados, preciso de mais empresários senadores, porque a gente sabe o que dói. E o engraçado é que o governo que quer mais arrecadar e mais colher, nos proíbe mais de abrir.
proíbe assim, entre aspas, né? Nos limitam mais a nossa capacidade. E aí, tanto o Cid Lojas, quanto a FACIC, quanto outras instituições que a gente faz parte, você trabalham em prol de tudo isso, né? As pequenas conquistas que a gente tem, as pessoas não conseguem entender ou celebrar, e as derrotas, às vezes, nos traz mais uma notoriedade. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Quando o jogador de futebol perde um pênalti, eu me refiro muito a futebol porque eu gosto mesmo. Sim. E ele perde um pênalti, e aquele pênalti fica sendo falado, comentado, debatido. Comentarista de futebol passa uma semana falando mais. do pênalti e tudo mais. Mas quando ele faz 10 gols, passa rapidamente pelos 10 gols, mas não faz mais do que a obrigação. A gente, para cumprir com a obrigação, a gente tem que primeiro ter capacidade. Então, na hora que as pessoas vão colocar os seus nomes à disposição, seja de Cid Loja, seja de qualquer uma que vai servir a comunidade, qualquer uma comunidade. O falar é bom, o falar é bacana, o falar é bonito, mas a pessoa tem que já ter capacidade comprovada. E outra coisa, tem que ter munheca para poder decidir e segurar. O Gastão, por exemplo, falando sobre ele como deputado fez um pronunciamento de cadeia nacional hoje, deu uma entrevista na emissora que tem rede em todo o Brasil, tem filial em todo o Brasil, e disse uma coisa importante. A jornada 6x1, ele vai ser o relator, né? Ele disse, vamos analisar tudo. Agora, a gente tem que analisar a partir do contexto financeiro. Quem é que vai pagar? Querem fazer uma jornada assim, reduzir a jornada de trabalho, mas como é que isso vai onerar? E de qual forma? Quanto? Então, são avaliações assim, e o Gastão tem um discernimento muito grande, muito rápido. Ele, às vezes, vê uma coisa aqui que a gente não só vai ver um mês depois. Então, ele explicou bem, de forma que as pessoas que estão ouvindo, estão assistindo ao programa, percebem que tem razão. Alguém vai pagar a conta. É simples, né? Como Bolsa Família, para quem não... Então, Bolsa Família como a gente diz aqui no Ceará, para tirar do prega, por um período, e não ad eterno. E, além disso, você forma um preguiçoso. Exatamente. Né? Então, tem muitas coisas que têm um custo que acaba que só 10% que eu ouvi falar aí do orçamento público que é possível fazer investimento. O restante tudo já é carimbado, ou seja, já tem o destino. E ano após ano, só devido à correção da inflação, esse 10% hoje, eu acho que deve ter uns 8% aproximadamente, porque tem que corrigir a capacidade do dinheiro ao longo do tempo do orçamento. E é uma das grandes brigas, né? Tirar os carimbos do dinheiro público, o governante ter capacidade de distribuir a gestão dele, né? É a mesma coisa que você que é empresário, você vai gerir, você tem que distribuir da sua melhor maneira e você vai mostrar sua competência. Eu não posso, se eu tenho um orçamento de 10 milhões, por exemplo, eu não vou comprar 10 milhões no mês de cerâmica, por exemplo. Eu tenho que ter a argamassa, eu tenho que ter todos os acessórios, tenho que ter as peças de banheiro. Então, mas quem sabe sou eu, porque a demanda, quem sabe sou eu, que eu quero dizer, quem sabe é quem está gerindo, quem está administrando quem está vendedor, o dinheiro, né? Quem sabe é quem está fazendo a roda girar. Então, esse negócio do dinheiro carimbado, aliás, aqui no Brasil tem muita coisa que eu não concordo e que acho que muito devia mudar. A administração, principalmente a financeira, não está gerando um viés de segurança econômica. Na questão jurídica aí nem se fala, né? Eu acho que o Brasil todo também comenta. Enfim, são coisas que a gente tem que... vocês jovens, você presidiu muito bem a AGE, acho que a partir do seu mandato, ou antes, já devia ter sido o período de administração da AGE, por exemplo, já devia ter aumentado, devia ser um período maior. Eu acho que um ano é muito pouco para você começar e terminar uma gestão. Não, gestão não. Começar e terminar uma obra, algum avanço. Né? Sei também que tem que se oportunizar por causa da idade de vocês, dar oportunidade a outros. Sim. Mas, enfim, acho que a maior escola que existe para empresários jovens realmente é a AGE. Acho que a CDL Jovem, que é a nossa co-irmã, está muito bem também. Tá. Agora, o ecletismo da AGE é que faz com que ela tenha uma participação mais efetiva nos diversos setores. Você, por exemplo, é contador, né, de serviço. Aí tem outro que é engenheiro, tem outro que é de outra atividade, tem comerciante também e tal. Quer dizer, esse pluralismo de ideias faz com que a entidade cresça. E você foi um grande administrador, eu lhe parabenizo. Obrigado, Cid. Você cometeu um erro. Qual? Suceder alguém. Mas faz parte, não tem jeito. Acontece. Nós estamos nos referindo ao Yuri Torquato.
Sempre presidente da nosso amigo, nosso irmão, meu filho. Sim, sim, sim. Sim. Pessoal, e aí você vê como é interessante, né? E aí eu aprendi com o CID, com tudo, a importância de você fazer parte dessas instituições para você poder colaborar com o ambiente de serviço. Porque a gente fica aqui, lá de cá, brigando pelo nosso quinhão, nosso ganha-pão, só porque, assim, eu tenho também para mim que não adianta você brigar tanto pelo seu, sendo que todo mundo ao seu redor está morrendo. E as instituições são fundamentais para isso, né? As instituições que podem criar esse ambiente propício. E sem elas, tudo desanda ainda mais, né? Então eu tenho isso para mim muito forte, que a gente precisa fazer parte e entender e respeitar cada um que faz parte daquela instituição, sabendo que a divergência ela é importante. Não é que você vá assumir, tem sua cabeça do seu jeito, que as coisas da sua maneira. Porque lá em casa eu quero da minha maneira, mas quem manda é a mulher, então tem que ceder. E tinha que ser mesmo. Nesse seu caso, tinha que ser mesmo. Entendeu? Mas em casa a gente diz assim, mas quem manda é a Fernanda também. Pronto, faz parte. Mas é isso. Hoje tu tá também no Sebrae, e o Sebrae é uma instituição pesada, é uma máquina bruta e precisa ter muito cuidado. Qual é o teu aprendizado hoje no Sebrae? Mas é uma máquina pesada e é bruta, Valdemir. Assim, eu não acho. Acha não? Não, não acho. Eu acho que tem umas regras que aí, como toda entidade que é vinculada ao serviço público, tem que ter mesmo. É preciso. Porque como tem verba pública, sim, aí a destinação tem que ser uma destinação para o objetivo. O objetivo do Sebrae é treinar as pequenas e as micro, e até as empresas que na maioria estão no Simples, né? E os MEIs, sim, os microempresários individuais. Então, assim como o Senac, o nosso Senac, ele tem que capacitar as pessoas a trabalharem no mercado profissional, o Sebrae capacita empresários pequenos. Então, para isso, a caminhada, o nosso esforço, o nosso cuidado, tem que ser que a verba seja alocada aonde há real necessidade, para o objetivo. Eu, assim, na condição que estou hoje de presidente do conselho, sempre tive, independente de Sebrae, lá na Casa Alves também, enfim, sim, de lojas, onde eu estou, eu sempre tive muito cuidado em focar no objetivo. Sim. Então, se o objetivo do Sebrae é esse, então vamos correr atrás do Sebrae. E eu, da minha parte, faço o que for necessário. A diretoria, com o Alci, o Reginaldo, o Cartacho também, conseguem fazer com que a roda gire no sentido de atingirmos o objetivo. Tanto que o Ceará tem crescido, tem havido um desempenho empresarial no Ceará a partir das micro e pequenas empresas. Semana passada na outra semana, aliás, eu tive no Tauá, terra do Domingos Filho, secretário Domingos, e da prefeita Patrícia, inaugurando a nova unidade do Sebrae na região. Olha, eu vou dizer uma coisa, a administração, que é focada na administração. A prefeita Patrícia, o secretário Domingos, ex-vice-governador, eles têm um foco na construção de uma Tauá melhor. Eles têm assim, vamos desenvolver a cidade. A cidade está Eu não conhecia Tauá, mas Tauá é digna de um cartão postal. Eu acho que um drone filmando de cima vai mostrar Tauá para a população cearense como um destino turístico. Nos Inhamuns, que é uma região quente, né? Uma região que o pessoal às vezes diz, não vou para lá não, porque é muito quente e tal. E tem mas é super agradável. Olha, eu já tive num local limpo, muito limpo, já muitas vezes. Mas eu quero lhe dizer que a Prefeitura de Tauá, os equipamentos públicos de Tauá, não é só a Prefeitura não, mas os equipamentos públicos de Tauá são de dar inveja a qualquer um que trabalha no setor de limpeza. Quer dizer, uma coisa maravilhosa, bem tratada. Então, Tauá cresce, como a maioria das cidades do interior do Ceará, cresce à base de micro e pequenas empresas, de empresas que estão enquadradas no Simples. Simples, no MEI, né? No MEI, PP. E então você veja, se focar, vai. Então, quando o governador Elmano escolheu o Domingos para ser o secretário de Desenvolvimento Econômico, acertou em cheio, porque está ali uma cidade que a gente aplaude de pé. Como também aplaude Juazeiro, que eu vi agora por último, recentemente. Vi Sobral também, muito, muito boa, muito bem equipada e também muito bem tratada, a cidade como um todo muito bem tratada. Juazeiro mais pujante, claro.
E assim, a gente vê, o Sebrae pode e deve continuar colaborando com as micro e pequenas empresas. Por quê? Porque faz com que, principalmente a atividade produtiva do interior do estado, ela não saia de lá. Você veio do interior, eu vim do interior, meu pai veio do interior, por quê? Porque a maior oportunidade estava aqui. Mas se você pudesse crescer ao lado da sua família, no seu interior, se eu pudesse estar lá no meu bairro, crescendo e desenvolvendo junto com minha família, para quê? Por que tinha vindo para cá? Era muito melhor para mim. Teria sentido, né? Sim, muito melhor. Então, de fato, o que ocorre é, o Sebrae oportuniza, e a gente tem que ter cuidado com a verba para que ela realmente propicie o objetivo, que é fazer com que a micro e a pequena empresa avance, e aí a gente tem que dizer, principalmente no interior. Eu também concordo muito com o que você fala. A gente está agora na frente da federação, tentando fazer a articulação toda. E eu tenho esse sentimento também. Se tiver toda essa oportunidade que tem a capital, que a capital ela sempre vai ser a capital, sempre ela vai ser mais pujante. Mas graças a Deus, os interiores do estado do Ceará têm tido uma riqueza de talento, uma riqueza de pessoa, uma riqueza de capacidade de fibra. E aí é muito bom ter um Sebrae atuante dessa maneira, com essa qualidade e ter o cuidado com a verba para poder alocar realmente gerar o resultado que é preciso. Cid, hoje, na gestão hoje lá do Sebrae, qual é o principal trabalho que está sendo feito? Eu sei que você falou da micro e pequena empresa, mas tem alguma coisa mais específica? Olha, a cidade empreendedora, os municípios empreendedores, é uma coisa fantástica. É um incentivo ao município a eles fazerem um trabalho conjunto com o Sebrae, o prefeito, o gestor da pasta de desenvolvimento econômico do município, ele fazer junto com o Sebrae o crescimento da qualidade, da qualificação, melhor dizendo, dos que são envolvidos com a geração de empregos no município. Olha, eu acho isso muito bonito. As atividades do Sebrae, o Sebrae é um mundo. O Sebrae é um mundo de atividades com 142 funcionários. Bem enxuto, né? Agora, na última reunião do conselho, a gente aumentou a quantidade, porque é só lá no novo escritório, é um novo escritório, nós não fomos, o escritório de Itauá é novo, foi criado, então lá nós vamos ter 4 ou 5 funcionários. Mas o Sebrae tem os contratados, aqueles que não são funcionários. São os consultores, São né? os consultores. Tem um edital de qualificação isso, sobre isso, pronto. tem um treinamento, uma triagem toda muito séria. Muito séria. Eu a conheço, essa edital. Muito séria. Que o pessoal também são terceirizados, são os consultores terceirizados do Sebrae. E tem que ter, porque para poder uma pessoa estar em deslocamento de Fortaleza ou de outra cidade para outra cidade, depende muito de ele ter o conhecimento já lá e ter a facilidade de poder ir na hora que for necessário, né? Porque a demanda ninguém sabe. O cliente vem comprar, você tem que estar com a porta aberta. Sim. Se você não tiver com a porta fechada, ele volta e compra no outro. Sim. E o Sebrae está para atender justamente esse pessoal. Não, o Sebrae não atua só sob demanda, não, viu? É interessante você dizer, o Sebrae é proativo também, Valdemir. O Sebrae cria muitas situações. Agora mesmo eu estava conversando com o Alci, e o Alci é o diretor técnico do Sebrae, eu acho que é muito conhecido aqui de todos. Sim. De quase todos os cearenses, né? Então eu estava conversando e os avanços que, não vou dizer agora quais são, mas os avanços que se prevê para esse ano e o ano que vem são enormes. Olha, no setor presidido pelo grande presidente Amilcar Silveira, da FAEC, Federal do Ceará. A gente fala as siglas, eu falo FAGES, aí tem que Federação da Associação de Jovens Empresários, o pessoal não sabe. Certo, não, mas é isso mesmo. Então, o presidente Amilcar, ele está fazendo com que uma atividade esquecida, deixada de lado pela maioria dos cearenses, ela cresça e apareça com a geração de empregos e oportunidades. Oportunidades e empresas. O agronegócio do Ceará está disparando. Eu tenho começado a escutar um pouco mais sobre essa história. Realmente estava muito deixado de lado. E agora eu tenho percebido algumas pessoas comentando. No almoço, não, quem estava nesse dia representando o Cindy Lojas era o Luiz André e o Igor representando o Sindimac. O Sindimac é o Sindicato das Empresas de Material de Construção, né? E o menino o Edson Neto, sabe? Ele tá fazendo também um negócio. Baiú. Exatamente. Ele disse que está tentando alguns negócios, não deram certo no agronegócio, né? Mas agora ele está plantando chuchu e está dando muito. E você vê que é uma família colossal no estado do Ceará.
é uma das maiores, se não for a maior. Não sei qual é a maior, mas é uma das 3 maiores, com certeza ele é. Né? Edson Queiroz Neto. Os Queiroz Neto, do grupo É casado deles. com a filha de um amigo meu. Exatamente, com a Tiziane Rolim, que é filha do Pio. E aí, ele tá saindo um pouco do grupo, né? Ele é presidente do grupo e agora ele está indo para uma vertente mais particular de uma empresa no agronegócio. Isso era uma grande vontade dele. E ele falou, poxa, ninguém sabe a dificuldade que é o agro. Fazer coisa no céu aberto. Tudo ao céu aberto é um problema. É sol demais, é chuva demais, é não sei o quê, é menos isso, menos aquilo. Então, realmente, é uma grande dificuldade. Aqui no Ceará mais, né? Mas eu estive na fazenda de um amigo meu, há umas 3 semanas, lá no Rio de Janeiro. E lá na Serra, perto de Petrópolis, Itaipava, por ali. Teresópolis. E aí... Não é Piraí não, né? Não, o nome do município é o nome composto, eu não lembro agora como é. Porque tem um tio meu que mora em Piraí, e a região é muito próxima. Olha, tem vários fatores. A fazenda é grande, a fazenda é boa, muito bonita, muito bem tratada. Mas um dia desses ele disse que apareceram 3 cabeças de gado mortas. E o que foi? Ele disse cobra. Então, quer dizer, o negócio bem tratado, você sabe até do que morreu, porque às vezes, antigamente, não, enterra, perdeu, não vai atrás de saber. Então, isso foi lá no Rio de Janeiro. Então, aqui no Ceará, hoje, tem pessoas talhadas, preparadas para dar desenvolvimento através do que o amigo está fazendo lá na Federação da Agricultura do Estado do Ceará. Está treinando, capacitando o pessoal para dar conta se é gado, se é carneiro, se é bode, se é chuchu, né? Se é, sei lá, outras frutas, banana, por exemplo. Está todo mundo sendo capacitado, todos os que estão interessados, que estão na área, estão sendo capacitados para produzir o melhor. E está sendo produzido muito mais e muito melhor que no estado do Ceará. Então, são os avanços. Olha, você quer um outro exemplo? Aí já é mais do setor comercial do meu, mas aqui no Ceará, o supermercado de fora praticamente não para aqui. Não para mesmo, não. Não fica, não se estabelece. Cometa. Ou são os daqui. Frangolândia. Né? São os daqui, são os empresários daqui. Pinheiro. Farmácia também. Farmácia está aqui, nós temos aí um dos maiores players do setor de farmácia aqui no Brasil. Pague menos. Exatamente, cearense. Sim. Entendeu? Então, quer dizer, nós temos como avançar também no agro e gerar situações confortáveis para os investidores, que é muito importante também. Cid, na tua experiência, que é grande, já passou por diversas situações, diversos desafios, e a gente fala muito para quem é jovem empresário, para quem está buscando empreender, e até mesmo para quem já está no trajeto ali do seu dia a dia. Hoje, o que é que tu mais, assim, poxa, o que é que tu acha que a gente tem que mais focar, ter mais cuidado com a tua experiência no dia a dia do negócio, né? E o que você poderia também dizer assim, poxa, para o empresário estar se sentindo ali um pouco de lado, como é que ele pode fazer para vir participar das instituições e tudo mais? Olha, em primeiro lugar, é interessante que o jovem ele sonhe muito e depois ele faça a triagem do que é factível. Porque sem sonho não há crescimento. Eu acho que quando o jovem sonha e depois vai avaliar o que é possível implementar, ele está dando um grande avanço na vida dele. Porque só o fato dele analisar e fazer o termômetro interno no âmbito familiar e depois no âmbito dos investimentos, para ver se pode seguir, isso aí já é um grande crescimento intelectual. Nas entidades, é preciso ter vocação e ter paciência. Aonde tem política, você pode agora estar conversando com alguém que amanhã não tenha gostado do que você disse ontem e depois aí está de uma forma que não seja tão confortável na relação. Se envolva nas questões que são que fazem defesa da comunidade que você representa, mas tenha cuidado. Cuidado principalmente com o que fala. E depois, quando você está na minha idade, você pode dizer um bocado de coisa que... já sabe na asadurinha nova, já sabe o que pode falar. Não, e você fala, e você fica tranquilo, porque você sabe que você está dizendo exatamente aquilo que precisa ser dito. Porque muitas vezes a pessoa se irrita, e se irrita com facilidade. No começo eu me irritava. Agora eu não me irrito mais, não. Hoje em dia também não tenho essa experiência, muito pelo contrário, mas as poucas que eu já tive, eu fico pensando assim, poxa, deixa eu falar. Faz parte, a gente tem que tratar cada coisa.
Porque uma pessoa uma pessoa que eu gosto muito dela, o seu Fradique, né, é o pai de um amigo meu, ele tá com essa família, foi prefeito já algumas vezes, falou assim, Valdemir, a coisa mais difícil do político é que você dorme brigado e amanhece amigo. E é as instituições, que é uma política empresarial, porque você tem que entender que no final, você só, às vezes é caminhos, você quer o mesmo objetivo, mas de forma diferente. E você tem que saber buscar compor para buscar uma unidade, para que essa unidade consiga gerar um resultado de qualidade. Porque sem unidade, sem equipe, sem diretoria, sem pessoas trabalhando em conjunto, a gente não pode dizer que consegue resultar. Isso é tão simples que até na sua empresa, nas suas empresas ou na minha, nós estamos aqui no podcast batendo esse papo maravilhoso, mas graças à felicidade de ter pessoas boas trabalhando com a gente e nos honrando, a gente também podendo honrar elas e podendo reconhecer também um pouquinho aqui, né? Esse bate-papo. Olha, eu lhe agradeço muito por você ter me convidado e quero dizer que são momentos como esse que fazem a gente ficar maior. Sim. Porque do momento em que eu estou dizendo como eu estou também me reanalisando. Né? Como você, quando diz os passos que você dá, sejam nessa atividade aqui ou na atividade na sua profissional, que é ser contador, quando você se reanalisa, você cresce. E na vida, assim, eu acho que nós vamos ter percalços, vamos ter dificuldades. Se não tivesse, não tinha graça. A gente tem que procurar ser grande, que eu quero dizer, resiliente. Resiliente é uma palavra que eu estou usando mais agora. Tem muitas palavras, às vezes, que vem à moda, né? Aí pega até o significado e a importância. Exatamente. Mas tem resistência emocional, a palavra é uma expressão mais antiga, para poder receber os nãos, ou muito mais do que os nãos, são as pancadas que nascem de uma discordância e às vezes, superar de uma forma que aquela pancada ela não se multiplique. Porque nos livros do Velho Testamento era lei italiana, né? Dente por dente, olho por olho. Aí depois chegou Jesus Cristo e começou a ensinar aqueles que praticavam a lei italiana ao perdão, né? Então a gente vai perdoando, vai perdoando, vai perdoando, vai perdoando. Eu me lembro que lá no Cid Lojas uma vez terminou uma reunião e um dos grandes comerciantes daqui de Fortaleza chegou para mim e disse, Cid, quero falar contigo aqui. Aí eu digo, tá certo. Aí eu já estava assim, porque havia tido um desgastezinho na reunião anterior. Na reunião anterior fazia um mês, reunião que eu quero dizer da Assembleia, né? Aí ele chegou e disse, eu quero lhe pedir desculpa. Eu digo, por quê? Eu sabia por quê, mas perguntei. Ele disse, porque eu lhe tratei mal em público naquele dia. Eu divergi de você, mas tratei mal. E quero lhe dizer que pode fazer o que você ia fazer, que você está certo. Isso é bom. É bom, é bom, é bacana. Mas é bom porque a gente reatou a amizade, não porque ele reconheceu que eu estava certo, porque eu sabia que eu estava certo. E eu sabia que não estava fazendo uma coisa contra os interesses. Então, bom somente porque a gente reatou uma relação. Sim. No que diz respeito a eu ficar vaidoso, alegre, orgulhoso, porque ele me pediu desculpa, jamais. Então, eu, se pudesse, diria, rapaz, quando você estiver liderando, não queira para você. Você já é naturalmente um líder. Você não está lá com a caneta na sua. Para que reconhecimento? Nada. Seja, faça. Os outros vão reconhecer, se não reconhecer. O importante é você ter feito de consciência tranquila, seguindo os princípios da entidade que você representa. Exatamente, seguindo os princípios morais, éticos. A gente avança, brinca na hora de brincar. Duro não, mas é o equivalente aí, mas no grau menor, firme, pronto, exatamente. É firme na hora que tem que ser. Entendeu? Das entidades a gente tem que ser mais firme. Na hora que está discutindo no sentido, está negociando com o trabalhador, a gente tem que ter um ponto de defender os pontos que a categoria autoriza a gente de maneira firme, sem desrespeitados, sem diminuídos. Sim. Nunca diminuí o trabalhador na minha vida. Nunca. E sou contra quem faz isso. O trabalhador tem que ser respeitado e eu acho até que mais do que a gente. Cid, e aí uma mensagem que você pode deixar aí para o pessoal que vai escutar esse podcast, vai estar hoje, amanhã ou depois, que você leva para a sua vida de gestor, né, da empresa e também público, né, que o sindicato e o Sebrae é público. Na empresa, eu digo qualquer empresa, em qualquer atividade do setor produtivo,
altos e baixos, se acostume. Esse negócio de dizer que o Brasil é isso, que o Brasil é o país do futuro, que o Brasil... Isso não existe. O Brasil é o Brasil e tomara que mude, e eu quero que mude mesmo. Eu quero que mude. Eu acho que a economia tem que ser melhor tratada, direitos também tem que ser avaliados aí, muitos que estão, enfim, eu não concordo. Mas, eu não quero com isso dizer, falar de lado político. Mas é com isso que nós temos que viver. A gente não pode... A gente mata a sede tomando água agora, quando a gente está com sede. Não pode deixar para tomar água 2 dias depois que está com sede, senão morre de sede. Então, é como eu acho que a gente deve encarar os negócios. A gente tem que fazer todo dia a roda do nosso negócio girar. Quanto às entidades, eu não posso dizer outra coisa a não ser, seja justo. Respeite quem está sentado do outro lado da mesa negociando com você. Respeite quem não é diretor das casas que você é. Escute-os porque eles representam o anseio da categoria. Se você é presidente disso, presidente daquilo, presidente daquilo outro, escute e procure fazer. O pessoal diz muito que muitos presidentes, eles vão levando as coisas com aquela embromation, né? Eu não levo embromation de jeito nenhum. Eu digo, respondo. Agora, se eu não souber responder na hora, por um motivo ou por outro, não tenho conhecimento, não lembre, eu digo, rapaz, vamos resolver. Mas, enfim, é importante que a sua resolução contemple todos. E se alguns não se contentarem, não se preocupe. É só no primeiro momento. Depois vão reconhecer que você está certo. Se foi feito com justiça, né? Com justiça, exatamente. Acima de tudo. Perfeito. Cid, muito obrigado aqui, tá certo? Foi muito bom esse bate-papo, tá bom? Eu sempre, quando toda pessoa vai conversando, eu vou lhe aprendendo, mas eu vou conversando com você, que você já até dá suas principais frases, seus pensamentos, você fala muito dessa questão. É melhor uma paz cara do que uma boa briga. E principalmente a gente sabendo que tem que negociar. Não se preocupe em ser reconhecido, mas preocupe em ser justo, né? E a outra parte que eu sei também que é de você na sua vida mais pessoal, profissional, que é a sua vida pública do sindicato, a sua vida pública da instituição, mas você é muito reservado pessoalmente, familiarmente, mas empresarialmente, pé no chão, faça conta. Né? São os dilemas de vocês, são a atuada e essa busca, e sempre relembrando as raízes e ter a gratidão que a gente tem por onde passou, por quem nos abriu a porta. E eu aqui gosto sempre de olhar para você e lhe agradecer sempre pelo carinho, pela oportunidade que eu sei que é do coração. Eu que lhe agradeço, muito obrigado, parabéns pela iniciativa e estamos aí, continuamos caminhando e vamos avançando. Pessoal, e agradecer aos nossos patrocinadores, a Wise Cowork, a X-Tech, a Lockcert e a WinPay, né, as empresas que nos patrocinam, nos ajudam no nosso dia a dia aqui no podcast. Um forte abraço e até o próximo podcast.